Graças a Deus. Então vamos lá. Hoje nós vamos ler a primeira viagem missionária, é isso? Página 31 da nossa apostila. Vamos ler aqui, nós fazemos o estudo aqui aos sábados, aqui na igreja Vida em Jesus, tá? E se você quiser assistir a aula com a gente, é gratuito o curso. E agora você pode ver também aqui pela internet, aqui pelo Facebook, ou pelo WhatsApp, ou pelo blog. Vamos lá. Em Antioquia, alguns profetas e doutores servindo a Jesus, quando jejuavam, receberam ordem do Espírito Santo para mandar Barnabé e Saulo para a obra evangelística. Barnabé e Saulo para a obra evangelística. Oraram e, impondo as mãos, os despediram em 46 ou 47 depois de Cristo. Antioquia fica em Seleucia, é um porto marítimo distante 26 quilômetros. Dali viajaram 96 quilômetros até a ilha de Chipre. Já havia sido colonizado pelos gregos, mas agora estava sob domínio romano. Tinha importância econômica por causa das suas minas de cobre. Desembarcaram em Salamina. Era uma cidade grega, mas havia população judaica. Pregavam nas sinagogas. Aparece a presença de João Marcos como colaborador. Era primo de Barnabé, que era natural de Chipre, a residência do procônsul Sérgio Paulo, governador da província romana. Queria escutar a Paulo, mas um falso profeta Elimas tenta desviar a atenção e é repreendido por Saulo, que chama ele de filho do diabo, que fica cego temporariamente. O procônsul se converte, o nome de Saulo muda para Paulo, de Pafos para a Pérgia. Vamos abrir a nossa Bíblia então, aqui no capítulo 13 do livro de Atos, para a gente já ir acompanhando, porque senão eu vou ler aqui, talvez nem todos entendam. Atos é o quinto livro do Novo Testamento, capítulo 13, nós começamos no 13, vou fazer uma revisãozinha aqui, tá? No 13. O que acontece no capítulo 13? Capítulo 13, eles estavam numa igreja chamada Antioquia, que era o nome da cidade, ou Antioquia, que era o nome da cidade. E a Bíblia fala aqui no versículo 1, que nessa igreja havia alguns profetas e mestres nessa igreja, profetas e mestres. Aí a gente percebe assim, que os dons ministeriais de Deus afloravam na igreja. A igreja, ela crescia por causa da oração, mas crescia porque havia dons. O que faz a igreja crescer? São os dons espirituais. O que faz a igreja crescer mais? Os dons ministeriais. Existe uma diferença entre dons espirituais e dons ministeriais. Alguém sabe? Alguém já ouviu falar? Alguém sabe dizer? Já ouviu falar? Os dons ministeriais são 5: pastor, evangelista, profeta, mestre e apóstolo. O mestre e doutor é o mesmo. O que é um mestre? O mestre é quando a pessoa ela tem um domínio sobrenatural da palavra, tem conhecimento muito grande. Além do conhecimento, tem o entendimento, porque a pessoa pode ter, por exemplo, um dom não ministerial, mas pode ter a palavra de sabedoria, e ter uma palavra de sabedoria. Num momento, Deus dá uma palavra, e aquela palavra resolveu uma situação. É o que vai acontecer aqui no livro de Atos, no capítulo, se eu não me engano, 15, quando os discípulos, eles fazem uma assembleia em Jerusalém, para discutir qual os pontos as pessoas que estavam se convertendo deveriam seguir, porque as pessoas, os gentios, os pagãos, convertiam a Jesus, e alguns judeus que tinham convertido a Cristo, queria que eles seguissem as leis judaicas de Moisés. E ali Paulo falava, não, porque eu não vou circuncisar uma pessoa que não é judeu, não tem nada a ver. Cristo, a circuncisão tem que ser no coração e não na carne.
E aí houve uma controvérsia, e aí Tiago, ele foi usado numa palavra de sabedoria, e aí ele deu uma ordem através do Espírito que as pessoas que se convertiam, simplesmente que elas deviam se abster-se da prostituição, da carne sufocada e do sangue. Então é isso que quando a gente chegar lá no capítulo 15, a gente vai ler, uma palavra de sabedoria. Agora, o mestre, ele já tem um domínio maior sobre a palavra. A pessoa, ela não nasce mestre, ela vai passar por fases até chegar no mestre, tudo bem? Geralmente, a pessoa pode começar como evangelista, pode começar como pastor, pode começar como profeta. Agora, apóstolo e mestre é uma sequência. Hoje em dia a pessoa pode usar o título, não tem nenhum problema usar o título de apóstolo, usar o título de... não tem problema nenhum, né? Cada igreja coloca o nome que acha melhor. Isso é interessante, porque a igreja católica usa padre, usa frei, usa madre. O que mais que eles usam? Diácono, tem diácono agora na igreja católica. Na igreja evangélica usa cooperador, diácono, diaconisa, obreiro. Se você for olhar, na igreja de Atos não tinha mulher, nenhuma mulher tinha cargo, mas hoje tem cargo. Agora você vai falar assim, a mulher não pode. Tem gente que fala que a mulher não pode, mas Jesus fala que quando a gente converte, para ele não existe mais mulher e nem homem, não existe cítara ou bárbaro, não existe mais judeu ou grego, que aquele que aceita a Jesus, ele é um conosco em Jesus, nós somos de Jesus. E a Bíblia ainda fala que lá no céu não tem homem nem mulher, todos são como anjo, né? Porque uma vez o homem falou para Jesus, e se essa pessoa, o homem casou, a mulher casou e teve 7 maridos, um morreu, ela casou com o outro morreu, ela casou com o outro morreu, meu Deus, é uma viúva negra, não? 7 maridos morreu na mão dela, credo. Morreu 7. Ele falou assim, da ressurreição, com quem qual marido essa mulher vai ficar? Jesus falou assim para ele, para aquele homem, lá no céu não se casam e nem se dão em casamento, lá são como os anjos, lá no céu não tem marido e mulher. Se não tem marido e mulher no céu, por que vai ter diferença na terra entre homem e mulher, se o sexo não importa? Amém? Então a pessoa fala, mas não pode a mulher trabalhar na igreja. Aí pode lavar, passar, fazer comida, né? Aí pode. Aí serve. Tem gente que fala assim, fulano não pode fazer nada na igreja, mas o dízimo dele serve. O dízimo serve. O fulano não serve, mas o dízimo dele serve. Se ele vir com 1000 cruzeiros aí, glória. Mas a pessoa não... Então a gente tem coisas que a gente tem que pensar bem. E nessa igreja, voltando a falar, já tinha pessoas que tinham dons ministeriais. Porque às vezes a gente fala, ministério de louvor, ministério das crianças, ministério... Mas na verdade o ministério é um dom que são para poucas pessoas. São para poucas pessoas, que é as que eu falei. Evangelista, pastor, profeta, mestre e apóstolo. Na verdade, os apóstolos seriam os líderes da igreja. Os líderes. Seriam as pessoas que teriam mais assim condição de gerir igreja. E gerir pastores, gerir profetas. Porque pensa bem, para a gente cuidar de um grupo é tão difícil. Porque cada pessoa tem uma cabeça. Agora imagine você cuidar de um pastor, que atrás dele tem um grupo de pessoas. Quando você perde um pastor, você perde aquele grupo todo que está depois dele. É um prejuízo grande. E às vezes você coloca de líder, uma igreja, por exemplo, pode colocar de líder, para cuidar de pastores, uma pessoa sem experiência. E aí essa pessoa vai acabar destruindo toda uma igreja. Então o apóstolo, nesse caso, a pessoa que vai cuidar, vai gerir, ela tem que
ter muita sabedoria. Ela já devia ter passado pelos ela já devia ter sido um pastor antes, devia ter sido, né, um evangelista, uma pessoa assim, para depois ela assumir um cargo de liderança tão grande, que é cuidar de pastores, no caso, tá? Ela devia ter tido sucesso primeiro em outros itens da igreja, para depois assumir um cargo maior, seria mais. E aqui nessa igreja, aí nós lemos isso no versículo 13 e 14, eles jejuavam e oravam. O segredo da igreja de Atos é a oração e o jejum. O segredo da igreja é a oração e o jejum, porque o Espírito Santo ele só se manifesta quando há muita oração e muito jejum, que a igreja está muito consagrada. Passando isso daí, o Espírito Santo mandou apartar a Barnabé e a Saulo e enviar eles. E aí começa a primeira obra missionária, a primeira viagem missionária. Bacana, né? Agora o apóstolo Paulo, junto com Barnabé é aquele homem que no capítulo 4 vendeu uma fazenda e deu a oferta para Pedro, né? No capítulo 4, ali no finalzinho, 34, versículo 35, por ali, você vai encontrar isso daí. E ali ele foi buscar Saulo, que estava lá na cidade de Tarso, e ele falou: vamos lá, que Deus está fazendo uma grande obra em Antioquia. E ficaram 1 ano lá ainda se preparando, para depois, jejuando e orando, para depois eles serem enviados. Aí eu fico pensando, por que a nossa igreja de hoje em dia é diferente daquela igreja? Os milagres são diferentes, o poder de Deus é diferente, a unção é diferente. Porque aquela igreja, eles eram dependentes do Espírito Santo. Ninguém fazia nada se o Espírito Santo não falasse e testificasse. Entendeu? Para ele sair e ganhar almas em outra cidade, orar e jejuar muito tempo. E às vezes a gente vê as pessoas, quando eles vão abrir igreja, fazer as coisas, eles brigam aonde eles estão primeiro, sai brigado para abrir uma igreja. E naquele tempo não era assim. Naqueles tempos eles oravam, jejuavam, o Espírito Santo falava, enviava, aí eles iam. Não é diferente? O missionário, a obra missionária que eles faziam, realmente era ir para outra cidade ganhar almas. O título de missionário é para quem tem uma missão. Tem pessoa que quer ter o título, mas não tem uma missão. Nem sabe o que é ser um missionário, porque acho que nem leu essa parte aqui da Bíblia ainda. Não é verdade? Tem que entender as coisas. Por isso tem que estudar. Ah, eu sou missionário. Qual é a sua missão? Ah, eu canto aí, eu vou ali, vou cá. Entendeu? Que igreja é? Não tenho igreja. Essa coisa de pessoa desigrejada, ela está muito ligada à falta das pessoas obedecer. As pessoas não gostam de obedecer. Então tem muita igreja, Piracicaba tem 1.200 igrejas. Se a pessoa não obedece aqui, ele muda para outra e acabou, fica por isso mesmo. Mas para o Espírito Santo não é assim. Tem que ter obediência às leis, às regras, não é verdade? Então as pessoas desobedecem às regras, daí eles mudam de igreja ou abrem para eles, né? Mas naquele tempo não era assim. Interessante que o apóstolo Paulo foi o maior ganhador de almas, viajou o mundo inteiro. Quando teve um problema, ele veio para Jerusalém e se submeteu à autoridade de Pedro, de Tiago, de João, que eram os pais da igreja. Ele podia falar: não, eu tenho ministério, eu que abri essas igrejas todas, elas estão sob o meu domínio, eu comando todas essas. Ele não podia fazer isso? Falou: não. A igreja Deus deu para eles, eu vim depois. E aí ele se submetia à igreja, que é a autoridade da igreja. A igreja ela tem força quando ela tem uma autoridade. Quando ela tem, as coisas estão dando conforme o Espírito Santo quer. Não conforme o homem quer, conforme eu quero, conforme eu desejo. Porque quando o Espírito Santo falou: separai para mim a Barnabé e a Saulo, ele deu uma ordem para que os dois fossem separados para a obra. Ninguém questionou.
Depois eles foram enviados, aí o Espírito Santo começou a operar os milagres, tá? Daí o discurso de Paulo em Pisídia, a primeira viagem, a primeira cidade aqui, o primeiro lugar que eles foram foi para Antioquia, para Seleucia. Seleucia era um porto marítimo a 26 quilômetros, nós já lemos isso. Dali eles viajaram para Chipre. Chipre já é uma ilha, que fica ali no mar Mediterrâneo, uma ilha. Vamos achar aqui na Bíblia aqui. Versículo 4. Assim esses enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Olha lá. No capítulo 13, versículo 4. Agora vamos para o 5. Chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, e tinham também João como auxiliar. Aqui eles levaram João Marcos, que era primo do Barnabé. João Marcos é a pessoa que escreveu o Evangelho de São Marcos. João Marcos é que escreveu o Evangelho de Marcos, ou São Marcos. Na casa de João Marcos, no andar de cima, que foi feita a Santa Ceia de Jesus. Então eles eram muito próximos do Senhor Jesus, a família dos Marcos. E era uma família que tinha um poder aquisitivo, tinham casa, e a casa deles tinha um andar de cima. Imagine, naqueles tempos, quem construía um andar em cima da casa era um salão amplo, onde o Senhor pôde fazer a ceia, né? Então eles não eram pessoas de poucos recursos, eram pessoas que tinham recursos. Professor, só uma pergunta aqui. O capítulo 9 fala da conversão de Saulo, e depois ele passou a chamar Paulo. Mas eles continuaram chamando de Saulo depois que no capítulo 13... Ele tinha, o nome dele verdadeiro era Saulo. Isso, depois ele passou a chamar Paulo, mas ele continua sendo chamado Saulo. No versículo 9 do capítulo 13, aí ele muda de nome para Paulo. Depois, eu não sei se chamam ele de Saulo de novo. Porque aqui no capítulo 13, né? 13, versículo 9, é a última vez que vai falar Saulo na Bíblia. No 13, 9, ó. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, então, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos, é uma história, né? Então, Saulo, que também se chama Paulo, aqui é a última vez que fala Saulo para ele. Dali em diante ele começa a se chamar de Paulo. O Barnabé e Saulo para a obra missionária. Então, ele já tinha tido esse encontro já, né? Ele encontrou com Jesus no capítulo 9, certo? No capítulo 13, passou 10 anos, nós lemos isso na aula passada, passou 10 anos, ele ficou 10 anos se preparando, daí, aí ele ficou mais um ano em Antioquia, aí o Espírito Santo falou, separai para mim Barnabé e Saulo, então foram 11 anos de preparação, nem dá para comparar com a igreja de hoje, né, gente? Não dá nem para comparar com a igreja de hoje, porque eu comparo com a igreja de hoje, porque as pessoas com 1 ano já quer ser pastor, com 2 anos já quer ser profeta, com 3 anos quer ser apóstolo, e o apóstolo Saulo, que falava 5 idiomas, foi criado aos pés de Gamaliel, fez mestrado e doutorado com o homem que mais entendia a Bíblia, que era da casa de Eliel, que era o tal do Gamaliel. Ele ainda ficou mais 10 anos se preparando, 1 ano sendo submisso em Antioquia, para depois ele sair na viagem missionária. Olha, e daí aqui o versículo 9 é a última vez que chama ele de Saulo, pelo menos no que está escrito na Bíblia. Tudo bem? Respondeu a pergunta? Mas de repente, quando acho que ele encontrou com a irmã dele, ela chama de Saulo, né? Não está escrito aí, porque era o nome dele, né? Oi, minha irmã, oi, Saulo está aqui, né? Acho que não alterava muito também, né? Eu acho que mudança de nome foi bom para ele, porque ele estava perseguido. Também marcado, né? Marcado por perseguir os cristãos, e marcado porque os judeus queriam matar ele. Porque ele... Como na identidade, então. Ele era corintiano e virou palmeirense. Rapaz, você já pensou? Os caras queriam matar ele. Mais ou menos assim, né? Não pode virar casaca. Virar nazareno? Não pode, né? Mas ele foi transformado, né, irmã? Deus criou uma obra grande na vida
Uma obra grande. Deus falou para ele: difícil é para ti recalcitar contra os aguilhões. Olha, até para entender o que Deus está falando, vou repetir: difícil é para ti. Deus está falando com Saulo. Difícil é para ti recalcitar contra os aguilhões. Depois vocês vão procurar o que quer dizer recalcitar contra os aguilhões. Forte ou não? Aí eles começaram a viajar. Aí eles foram para essa ilha de Chipre. Depois, olha o que aconteceu. Havendo atravessado, chegados a Salamina, anunciava a palavra de Deus na sinagoga dos judeus. E tinha o João como auxiliar. Versículo 6. Havendo atravessado a ilha toda até Pafos, acharam certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. Eles encontraram com um homem que era mágico, que era um falso profeta. Você vê que eles nem começaram a pregar o evangelho, já tinha um falso profeta. O que é um falso profeta? É um profeta que não é verdadeiro, né? Como que eu posso dizer que é um profeta verdadeiro? Um profeta de Deus, que fala as coisas de Deus. Como que eu vou saber se um profeta é de Deus ou não? Moisés ensinou a gente. Moisés escreveu assim: se um profeta, ele disser alguma coisa, e aquilo não acontecer, tudo que aquele profeta falar, não é mais de Deus. Vou falar de novo. Se o profeta falar uma coisa, e aquilo não acontecer, ele falou assim: tudo o mais que aquele profeta falar, você pode descartar, porque aquele profeta não é de Deus. Porque quando Deus fala, ele cumpre. Forte ou fraco? Então a pessoa: eis que te digo, epa, falou, não aconteceu? Esse cara não é de Deus, essa mulher não é de Deus. Porque se for de Deus, a palavra que sai da nossa boca não volta vazia. Você vai descobrindo os falsos, o joio do trigo, porque o joio e o trigo, eles são muito parecidos, né? Eles vão crescendo, são iguais, só quem conhece bem que vai olhando e tal, só que depois que nasceu, a raiz está grudada, você puxa um, o outro sai junto, então você não pode cortar. Mesma coisa dentro da igreja. Como você vai saber o falso profeta? Você vai saber o falso profeta a hora que ele profetizar e aquilo não acontecer. Falou, não aconteceu? Falou da carne. Mas não é carneiro não, hein? Eu sou carneiro, hein? Vigia, hein? Se ele falar, não é da carne. Vocês lembram que teve uma disputa entre Miriam, entre Moisés e entre Arão? Os três irmãos, Arão, Miriam e Moisés, eles eram irmãos. Deus apareceu para Moisés na sarça, acho que é Êxodo capítulo 3, você volta lá, você procura lá, é Êxodo, se eu não me engano, capítulo 3, Deus aparece na sarça para Moisés. Moisés, ele fala para Deus que ele é gago, que ele não sabe falar, que ele não tem poder, aí Deus manda ele colocar a mão dentro da roupa, a mão vira leprosa, aí torna a colocar a mão fica curada, aí Deus manda ele jogar o cajado no chão, o cajado vira uma serpente. Deus falou tudo isso, e ele falou: eu não sei falar, eu sou gago, eu não vou. Deus falou: então chama o teu irmão Arão, ele vai ser a sua boca. E aí chamou Arão, e Arão pregava, e Moisés fazia os sinais. Aí quando eles saíram do Egito, as 10 pragas e tal, Miriam tocou pandeiro, cantou um hino bonito, ó. Não foi? Miriam era profetisa. Passou um tempo, a Miriam falou assim: ei, por que só Moisés que manda? Por que só ele que manda? Eu também sou profeta. Ela achava que ela agora também, ela era profeta. Mas Deus chamou Moisés, e ela começou a se revoltar contra Moisés, a própria irmã. E Arão, eu não sei que tipo de homem que era aquele, que tudo ele ia junto, ele ia fazer bezerro, ele era o coringa, todo mundo que vinha, ele estava junto. E aí, Deus mandou eles ir na tenda da congregação. Eles fizeram uma tenda,
mais ou menos do tamanho dessa igreja aqui, uma tenda, e aonde tinha uma separação. A gente estudou sobre isso também na apostila do Pentateuco. Tinha uma separação, uma lona, onde ficava o santo dos santos, o santo, né, os átrios e tal. E ali na frente da tenda desceu uma nuvem, o Deus da nuvem, e encobriu Arão, Miriam e Moisés. E Deus falou assim: quando eu quero falar com alguém, eu uso o Urim e o Tumim. Não, Turim e Umim. Falei certo? Acho que eu falei errado. Urim e Tumim. São duas pedras. Se eu falar errado, depois vocês veem que eu estou falando de cabeça e também não sei tudo. São duas pedras, uma quer dizer sim, outra quer dizer não. Eles colocavam aquela pedra dentro de um lugar. Deus, a gente vai para tal lugar, e soltava a pedra, sim ou não. A pedra respondia. Deus usava a pedra. Ele falou assim: quando eu quero usar alguém, algum profeta, eu falo com ele em sonho, eu falo com ele em visão, eu mostro para ele o que eu quero. Perfeito. Ele falou assim, então, ele disse: Miriam, você é profeta. Arão, você também é profeta. Todos podem ser profetas. Aí o Senhor diz assim: mas com Moisés não é assim que eu converso. Com ele eu falo de lábio a ouvidos. O próprio Deus falou: vocês são profetas, mas com Moisés eu tenho uma intimidade, é outra intimidade. Eu falo de lábio a ouvidos. Todo mundo falou: tá bom, Senhor, nós entendemos. Moisés é o profeta do Senhor. Amém. A nuvem subiu. Quando a nuvem subiu, a Miriam estava branca igual um papel, igual uma lã, igual uma neve, leprosa. Ficou inteirinha leprosa, que todo mundo ficou longe dela, que a lepra, na hora, o corpo todo. E aí o que fizeram? Tiraram ela para fora do arraial, e durante 7 dias ela ficou fora do arraial de Israel, se humilhando. E após 7 dias, Moisés orou por ela e tal, e ela foi curada e retornou para o arraial. As pessoas gostam de contestar os profetas, mas o profeta, quando é de Deus, ele não erra. Essa é a forma de você saber se o profeta é ou não de Deus. Só isso. Amém? Amém. Então, já havia profetas, e Paulo encontrou com um falso profeta. Está escrito aqui na Bíblia, olha lá, versículo 9, 10, ó, 16, né? No 8, mas resistia-lhe Elimas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome. Então ele era um encantador, procurando apartar a fé do procônsul. Paulo estava pregando, e esse falso Bar Jesus, no versículo 6, estava contra Paulo. Olha, gente, olhando essa passagem, às vezes a gente percebe que a gente não tem muita fé, porque esse homem ficou perturbando Paulo. Paulo estava pregando, e esse homem perturbou Paulo. Paulo parou de pregar, apontou para ele e disse assim: todavia Saulo, também que se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Agora a mão do Senhor está contra ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante caiu sobre ele uma névoa e trevas, e andando em roda, em volta, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. O diabo, ele é tão astuto, que quando uma pessoa de Deus aponta para alguém e fala: ó filho do diabo, você vai pagar, alguém fala: ei, você está amaldiçoando. Mas não foi o que Paulo fez? Mandou ele ficar cego. Então você vai ficar cego. O que aconteceu com Ananias e Safira quando mentiram o Espírito Santo? Morreram. O temor do Senhor, ele vem quando acontece algo que é sobrenatural. Enquanto a igreja fica passando a mão em todo mundo,
tudo que é encapetado, tudo que é macumbeiro, tudo que é isso tem medo. Agora Paulo apontou e falou: ó filho do diabo, até quando vai perturbar os retos caminhos do Senhor? E apontou para ele: você vai ficar cego agora. Só que você tem que ter fé, né? E o homem ficou cego. Cadê? Não achava o caminho de volta. Amém, igreja? Forte, não é? Eu nunca vi ninguém pregar essa mensagem. Vocês já tinham lido essa mensagem? Essa passagem? Já tinha lido? Já? Tem muitas palavras da Bíblia ainda. E no Atos, né? Está em Atos, né? Você vê que o apóstolo Paulo, ele era um cara meio briguentão, né? Ele tinha convicção do chamado dele de uma forma que... Por que, professor? A palavra é dura. Então, no machucado dele, evita usar aquela palavra. Vou pegar uma palavra mansidão. Quando é mais dura, as pessoas não gostam de pregar, né? Ele vai machucar alguém, né? Eu gosto de pregar essas palavras. Eu gosto. Porque eu não tenho compromisso com pessoas. Assim, nesse sentido de... Eu não tenho medo de perder membro. Entendeu? Eu já tenho